Olá pessoal, hoje nós vamos estudar uma nova transformação gasosa, as chamadas transformações isobáricas. O que é a transformação isobárica? Vamos conferir? Essa transformação ela foi estudada pelo físico e químico francês Joseph Louis Gay-Lussac por volta de 1700 e alguma coisa, bastante tempo, né? Bom, naquela época ele estava estudando as transformações gasosas e aí ele pensou na seguinte situação: eu tenho a equação de estado para o meu gás, que determina a mudança do estado inicial para o estado final, e aí ele começou a pensar o que aconteceria se eu tivesse uma transformação que se processasse com a pressão constante. Então, a transformação isobárica, que foi a transformação que ele estudou, ele vai ter a pressão constante. Logo, eu posso cortar a pressão aqui e aqui, e vou ficar apenas com V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Ou seja, eu vou variar apenas o volume e a temperatura do meu gás. Bom, o volume e a temperatura do meu gás estão relacionados da seguinte forma. Para a gente poder pensar sobre isso, vamos lá tentar entender a experiência que a gente fez há umas aulas atrás. Lembra que eu utilizei duas garrafas com um balão em cima? Coloquei uma garrafa de vidro na água fria e a outra garrafa de vidro na água quente? A que eu coloquei na água fria, o balãozinho não se encheu, o volume permaneceu praticamente o mesmo. Agora, já no outro recipiente em que eu tive a água aquecida, o que aconteceu quando eu coloquei a garrafa com balão na água aquecida? O balãozinho, a bola de gás, aumentou o seu volume. Por que isso aconteceu? Porque quando eu aumentei a temperatura, eu tive um aumento do volume. Bom, vamos exemplificar isso agora com números? Vamos analisar então uma transformação, como aí no problema de vocês. Vamos lá? Eu tenho aí um volume de 5 litros e uma temperatura de 400 Kelvin nesse problema. Esse gás ele vai sofrer uma transformação e vai passar a ter um volume que eu não conheço, mas a sua temperatura 2 vai ser igual a 900 Kelvin. Repara que eu tive um aumento na temperatura. O que será que vai acontecer com o volume? Vamos pensar. Primeiro vamos raciocinar. Vamos pensar lá no nosso balãozinho. O que aconteceu quando eu mexi, né? Aumentei a temperatura lá. Eu tive um aumento de volume. Então a mesma coisa a gente vai esperar que aconteça aqui. Então vamos utilizar a equação V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. V1 vale 5. T1 vale 400, V2 eu não sei quanto que vale, mas eu sei que T2 vale 900. Bom, vou multiplicar cruzadinho e vou ficar com 5 vezes 900 igual a 400 vezes V2. 5 vezes 900, 4.500, igual a 400 sobre V2. Logo, V2 vai ser igual a 4.500 dividido por 400. Corta esse zero com esse zero com esse. Vou ficar com 45 dividido por 4. 45 dividido por 4 é igual a 11,25 litros. Então tá aqui, olha, o que a gente estava procurando. Observem que à medida que o volume aumentou, eu pude observar também aqui, um aumento do volume para o mesmo aumento de temperatura, tá ok? Outra coisa interessante que é importante a gente destacar nesse tipo de transformação é o seguinte: quando a gente trabalha com dilatação, aumento de temperatura em líquidos e sólidos,
Se eu tenho o ferro e o chumbo, dois blocos de ferro e de chumbo, se eu aquecer esses dois blocos, o que eu vou verificar? Que devido ao coeficiente de dilatação dos dois serem diferentes, eles vão aumentar de volume de forma diferente. Mas nas transformações isobáricas, isso não é verificado. Se eu tiver duas quantidades, a mesma quantidade de oxigênio e hidrogênio, uma quantidade gasosa desses dois gases, no que eu aumentar a temperatura, depois da transformação, os dois terão também o mesmo volume. Então, é uma coisa muito importante para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. Bom, eu deixei para vocês alguns exercícios para resolverem na plataforma. Espero que tenham gostado da aula e até a semana que vem.